Olá, sou Alberto Garcia, professor de dança, coreógrafo e palestrante, e também estou na TV Relacionamento. Olá, meu público maravilhoso, estamos aqui novamente com essa pessoa maravilhosa, doutora Sidneia Coelho. Ela sempre está aqui trazendo muitas novidades e hoje ela vai falar mais um pouquinho da constelação familiar no jurídico. Olá, Sidneia, doutora Sidneia. Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo. Prazer é nosso, filha. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre a constelação, que você está trazendo tantos benefícios para as pessoas com esse assunto. A constelação familiar é um assunto relativamente novo, né? Ela já existe há bastante tempo aqui no Brasil, já é aplicada há algum tempo, mas muitas pessoas ainda não conhecem a constelação familiar, ainda tem o preconceito em relação, até pelo nome, né? Porque quando fala constelação familiar, as pessoas já pensam lá, estrelas. Outro dia eu me perguntava, mas o que tem a ver estrelas? Eu falei, não tem nada a ver com estrelas. Fala constelação familiar porque está ligado à família, à ancestralidade. Então, por isso, constelação familiar. E só fazer uma introdução para quem não conhece, não sabe o que é a constelação familiar, né? A constelação familiar ela é vista por alguns como uma terapia breve, uma metodologia, alguns uma filosofia de vida. Ela foi, nos moldes que nós vemos hoje, ela foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão. Ele era padre e ele foi fazer uma missão na África e ficou numa tribo. E aí ele ficou admirável com a forma como a tribo resolvia os problemas familiares. Então, ele trouxe essa forma de resolução, digamos, de problema. Nisso, ele também se formou em psicanálise, então ele juntou os conhecimentos que ele tinha e formou a constelação no formato que nós vemos hoje. Então, o que é a constelação e quais os benefícios? A constelação, ela fala que todos os problemas que nós temos relacionados a relacionamento, seja conjugal, familiar, pai, mãe, filho, irmãos, qualquer tipo de relação. Problemas de saúde, problema financeiro, problema profissional, situações que se repetem, elas estão ligadas à nossa lealdade familiar com os nossos pais ou outro antepassado, mais atrás, avós, bisavós. E hoje a constelação é aplicada também na área jurídica. No âmbito jurídico foi trazido por um juiz chamado Sami Storch, e ele é um juiz baiano, e ele está conhecido nacionalmente hoje, e graças a ele a constelação familiar é aplicada no judiciário. E já tem até uma estatística que 80% dos processos que uma das partes se submetem à sessão de constelação chega a um acordo. Perfeito. Então, a constelação familiar ela é vista como um meio alternativo de solução de conflitos. Então, e no âmbito jurídico, ela é aplicada hoje principalmente na área da família e violência doméstica. Mas ela pode ser aplicada em qualquer área do jurídico, tanto conflitos trabalhistas, empresariais, como também tem sido aplicado no âmbito dos presídios. Então, existe hoje um trabalho onde a constelação familiar é aplicada nos presídios e a reincidência dos presidiários que submetem à constelação familiar diminui consideravelmente. Perfeito, gente, isso é mágico. Fala mais sobre isso, que isso é muito importante, porque lá no nosso grupo de WhatsApp me pediram muito para você falar sobre isso. Então, por favor, Estou adorando, gente.
Então, é uma novidade, né? Não são muitos profissionais até da área da constelação que fazem esse trabalho. Porque hoje, quando nós ouvimos constelação, ela é aplicada, as pessoas procuram mais para resolver conflitos de relacionamento, mas não no âmbito... Não abrangente, né? Para outros caminhos. E o jurídico principalmente. Porque não tem consciência também que tem esse espaço agora também, né? Exatamente. E é aplicado no presídio tanto masculino, feminino, como também para os menores. Então, assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas quanto mais eu estudo e aplico e vejo a constelação, as transformações que ocorrem. Como eu falei inicialmente, a constelação ela fala que todos os nossos problemas estão ligados à nossa lealdade. E vale ressaltar que essa lealdade ela é invisível. O que significa uma lealdade invisível? Que não é consciente. Sim. Às vezes nós estamos sendo leais ao antepassado, nós estamos repetindo um padrão, mas de forma inconsciente. Não é porque quer a pessoa se tornar ou fazer isso, mas é inconsciente. E o que nós vemos no âmbito prisional, principalmente? E eu trabalho com menores até, é muito interessante. A gente vê que existe um conflito familiar de relacionamento com os pais. E, em especial, com o pai. Então, quando é trabalhada essa relação do menor com o pai, ele desabrocha. E é lindo, né? Porque existe uma certa revolta. Tem os vínculos são quebrados geralmente quando tem esses problemas. Então a constelação familiar ela vem trazer de volta. Porque o que acontece? Não só na área prisional, mas até na área da família. Acontece muitas vezes que a mãe, principalmente, né, que a maioria das vezes a guarda fica com a mãe, ela com raiva do pai acaba afastando o filho do pai. Então o pai não pagou pensão, não vou deixar você ver. O pai afrontou, não vou deixar você ver. E a mãe ela tem uma influência muito forte sobre o filho. Então na constelação que a gente fala, e não só na constelação, né, biologicamente, nós somos metade pai, metade mãe. Não dá para separar, nós somos formados pelos dois. E na constelação familiar, nós trazemos isso também. Somos metade pai e metade mãe. Quando exclui um dos pais, isso gera um desequilíbrio. Entenderam, gente? E aí o que acontece? Voltando para o sistema prisional e com os menores, geralmente eles não têm uma convivência com o pai, tem conflito com o pai, guardam muita mágoa em relação a isso. Mas aí quando é feito exercícios sistêmicos, onde traz que nós somos metade pai e metade mãe, nós não podemos excluir isso. Nós só somos o que somos hoje porque somos metade pai com metade mãe, né? Exatamente. E aí tem um autor chamado João Garriga, que eu gosto muito, que ele fala de um livro Onde Estão as Minhas Moedas. E o que fala, resumidamente? Que os nossos pais, eles só dão o que eles têm. Verdade, né? Eles não podem dar mais. O que eles deram é o suficiente. Então, o que acontece? Aí vem tanto a criança, o menor, né? Como tem muitos adultos que passam a vida inteira procurando, cobrando o pai pelo que ele acha, assim, porque meu pai não fez isso, ou porque minha mãe não fez isso, porque meu pai era assim, minha mãe era assado, colocando a culpa nos pais, atribuindo, querendo buscar algo que eles não têm. E muitas vezes transferem aí, vai até para o relacionamento, né? Sempre vai, né, Cidênia? Sempre vai. Porque a pessoa quer buscar num parceiro, na parceira, que não teve com o pai ou com a mãe. Aí vai embolando esses conflitos emocionais e vai gerando filhos com conflitos e aí vai. E aí na constelação a gente chama isso de emaranhamento, né? Que aí
gera os conflitos, gera o desequilíbrio, a pessoa sai do lugar. Na constelação fala que cada um de nós temos o nosso lugar. Então, quando a gente sai do nosso lugar e vai para o lugar do outro, isso gera desequilíbrio. Então, é muito interessante isso. Quando a gente cria essa consciência, porque o que fala a constelação? Nós temos que honrar os nossos pais pelo simples fato de ter nos dado a vida. Só pela vida. E aí, no judiciário, estamos nos conflitos de família, né? Não é que a mãe, o pai dele é assim, assado, ou a mãe é não sei o que lá, e começa a criticar um dos pais pro filho. Aí o filho fica no meio daquele fogo cruzado, né? Mas o que acontece? Principalmente a criança, ela ama os dois. Então, se ela tiver que tomar partido de um internamente, ela vai ficar emocionalmente quebrada, porque ela vai se sentir culpada de ter que escolher um dos pais. E nessa escolha, ele se quebra no meio e ele tem que excluir alguém. E a exclusão é outra coisa. Gera conflito. Que gera conflito, que gera desequilíbrio, que vai gerar consequências também lá na frente. E a exclusão, não só nesse caso, qualquer tipo de exclusão. Toda família sempre tem aquele parente que é o mais complicado, né? E às vezes acaba excluindo aquele parente, aquela pessoa que é mais complicada. Só que esta exclusão, ela vai gerar efeitos na família. E na família inteira, né? Exatamente. E aí, na constelação tem uma coisa chamada epigenética. O que é a epigenética? Nós conhecemos, estudamos isso desde criança porque nós herdamos os nossos traços genéticos dos nossos antepassados. Mas há um estudo que existe a epigenética. Nós não herdamos somente os traços genéticos, o material genético, mas também as memórias, o comportamento, vai passando de geração em geração. Então, nós herdamos isso também. Então, às vezes, um parente da geração anterior, ele foi excluído. Isso vai gerar consequências na geração seguinte. Então, um membro da família da geração seguinte, como eu falei de forma inconsciente, ele pode ser leal àquele que foi excluído. Aí, entre aspas, inconscientemente, ele vai fazer aquilo que o outro gostaria de ter feito. Cobrar, mostrar que está revoltado. Aí vai dar problema, né? É aquele problemático, na verdade. Porque ele vai estar, em tese, reivindicando algo que o outro lá atrás não foi, mas esse está ali encarnado trazendo essa situação. Mas na constelação a gente não usou reencarnado, né? Que é uma coisa que vale lembrar. A constelação, ela não está ligada a nenhum tipo de religião. Tem pessoas que pensam que tem ligação, não está ligada a nenhum tipo de religião. Muito bom lembrar isso, gente. Então, o que acontece? É a herança mesmo. Você tem o comportamento do pai, o comportamento da mãe, vai herdando. São coisas que a gente vai herdando e vai passando. Essas memórias, né? Quando a gente começa a estudar a constelação familiar, a gente vê que nós temos muitas lealdades com os nossos pais, os nossos antepassados. E que às vezes a gente nem percebe, né? Não percebe. Isso, a gente cai a ficha, né? Quando a gente fala, vem os insights, quando a gente passa por uma sessão. Porque aí, quando na sessão a gente entra no campo mórfico que a gente fala, e aí as memórias vão vindo. Impressionante, né? É impressionante. Coisas que a pessoa nem imagina tá ali guardadinho. E aquilo faz uma diferença ou traz uma complicação. Até em relação, por exemplo, à financeira. Né? Muitas pessoas falam, problema financeiro, problema de relacionamento e tal. Mas o nosso comportamento em relação às finanças, por exemplo, vem muito do que nós vimos dos nossos pais. Então, às vezes, um comportamento lá, quando era criança, que nem lembra mais do dia a dia, foi o que desencadeou
determinado comportamento. Então, essas lembranças elas vão vindo quando se submete à sessão de constelação. Até mesmo o coach, né? Hoje, no direito, nós temos o que chamamos de direito sistêmico. A constelação ela entra nessa parte de direito sistêmico. E no direito sistêmico, é uma nova forma de ver o problema. A gente não vai olhar só o processo. A pessoa trouxe aquele problema e eu vou tentar solucionar aquele problema. Nós a gente olha de forma global. Nós olhamos a pessoa e o problema de forma global. Né? Por que está tudo? É até interessante. Muitas vezes quando eu atendo alguém, quando ela começa a falar, eu já sei a origem do conflito. A função da constelação é essa, né? Igual o médico, vai no médico, está com uma dor. A dor é só o sintoma, mas qual é a origem da dor? A constelação é a mesma coisa. O conflito é o que a gente está vendo, mas o que está por trás? De onde vem? De onde vem? Qual a causa desse conflito? Então, hoje no direito sistêmico nós temos isso. A constelação é utilizada como uma forma alternativa de solução de conflito, mas a gente não utiliza só a constelação, nós utilizamos constelação, nós utilizamos coach, nós utilizamos PNL, então vários conhecimentos que podem agregar para resolver aquele conflito de uma maneira mais rápida até, porque o processo ele só tem prazo para começar, mas ele não tem prazo para terminar. E utilizando esse meio alternativo de solução de conflito, resolve mais rápido. Porque a tendência do ser humano é sempre jogar a culpa para o outro. Mas quando passa por uma sessão, por exemplo, de constelação, o problema às vezes não está tanto no outro. Também está em nós, na nossa família, no nosso... Então podemos dizer que a constelação ela veio para aliviar essas tensões em todos os campos, não só no jurídico, como no familiar, como nos negócios. Na educação, na saúde. Tem tantos campos, gente. Olha, Sidneia, você tem que vir aqui mais vezes. Eu vou pedir para você que agora o nosso tempo está esgotado, mas você deixa aí um toque para as pessoas te procurar e prometa falar mais, voltar para falar mais. Com certeza, é um campo muito vasto. Então, quem quiser me conhecer, saber mais sobre a constelação, pode me procurar no Instagram, @sidneia.pecoelho. Gente, deixe as suas perguntas, que ela vem aqui e fala para vocês. É muito importante hoje a gente saber sobre a constelação familiar. Ela vem para solucionar e para ajudar muito nesse momento tão crítico que nós vivemos, tá? Não perca daqui para frente outras entrevistas com ela, tá? Então fica aqui mais um papo legal com Sidneia Coelho, doutora Sidneia Coelho, sobre constelação. Fica a dica, voltamos já já.